Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, a minha fala terá um caráter mais catequético, porque estamos iniciando um novo ano litúrgico. E durante este ano litúrgico, nós seremos acompanhados pelo catequista e evangelista São Lucas. Então, todos os domingos, neste ano, nós iremos ouvir textos evangélicos escritos por São Lucas. E São Lucas, então, irá nos ajudar a refletir e celebrar os principais mistérios de nossa fé e da história da salvação. No tempo do Advento, nós celebramos as duas vindas de Cristo. Ou melhor, nós celebramos a primeira vinda e a segunda vinda. Vamos celebrar e recordar a primeira vinda, quando Ele veio para nos salvar, para nos mostrar o caminho da salvação. E vamos também nos acordar para a segunda vinda, quando Ele virá para nos julgar. Os dois primeiros domingos do Advento tratam sobre a segunda vinda. E depois o terceiro e quarto domingo irão tratar mais especificamente sobre o Natal de Jesus. Os textos de hoje tratam sobre a segunda vinda do Senhor e querem ser um incentivo para estarmos sempre vigilantes na espera do Senhor que vem. É uma motivação para corrermos ao encontro do Senhor que vem com as nossas boas obras. Recordando brevemente os textos que acabamos de ouvir. Na primeira leitura, o profeta Jeremias levanta o ânimo de um povo que está desanimado. Depois de 70 anos de exílio, confinados no exílio, agora esse povo volta para a sua pátria, para a sua terrinha, para recomeçar tudo de novo, porque encontraram quase tudo destruído. Teriam que começar tudo do zero. E o profeta então anima esse povo na esperança, dizendo: dias melhores virão. Então essa é a nossa fé, para nós que ainda estamos aí confinados no exílio da pandemia, não nos esqueçamos, dias melhores virão. O Advento quer nos animar na esperança de dias melhores. E o salmista vai na mesma linha, dizendo que nós devemos, para o nosso encontro com o Senhor, devemos caminhar no caminho de Deus. Se a gente caminha no caminho que não é o caminho de Deus, a gente não vai se encontrar com o Cristo que vem ao nosso encontro. Irei pular para o Evangelho. O Evangelho trata da segunda vinda do Senhor. Jesus mesmo diz que Ele virá com poder e glória. E o Cristo nos faz um apelo à vigilância para que quando Ele vier, nos encontre e cheios de fé. E na segunda leitura, o apóstolo Paulo lembra à comunidade dos Tessalonicenses e também a nós, que devemos esperar o Cristo praticando a caridade, praticando o amor fraterno, crescendo no amor uns pelos outros. Dito isso, eu gostaria de pontuar alguma coisa a partir dos textos bíblicos. Quero começar lembrando que Deus criou este mundo com muito amor e Deus via que era bom. Estou dizendo isso porque o ser humano está destruindo esse presente que Deus nos deu. Estamos fazendo desfeita
a esse presente que Deus nos deu, porque desobedecemos aos mandamentos. E quando os mandamentos são desobedecidos, quando o ser humano escolhe a morte em vez da vida, os sinais do fim do mundo começam a aparecer. Vamos considerar a realidade de nossos dias, olhando, por exemplo, a crueldade humana estampada nas maldades cometidas durante a pandemia, a barbárie no Afeganistão em agosto deste ano, os crimes ecológicos, que são tantos, quantidade imensa de plásticos contaminando os mares, matando peixes, o envenenamento de rios, de terra, de alimentos, né? E o aquecimento global, as catástrofes da natureza, né? As crises morais, as crises políticas, a cultura da violência. É um cenário que machuca a humanidade. E outras maldades próximas de nós, né? Por exemplo, né? A utilização de crianças para o tráfico de drogas, o feminicídio, bem perto de nós. O segundo Centro de Valorização à Vida, o CVV, Santa Catarina é o segundo estado do país em número de casos de suicídio. E no Brasil, são 33 suicídios por dia. É muita coisa. E aqui em Florianópolis eu estou desatualizado com os dados, mas também os números são assustadores. E voltando à destruição do mundo que Deus fez com tanto amor. Eu nasci lá no interior de 13 de Maio e há uns anos atrás eu voltei para lá com meus irmãozinhos, meus irmãos, para ver o rio onde a gente tomava banho. Cadê o rio? É um filete d'água. Eu penso que muitos de vocês também têm testemunho do tipo, né? Presenciando já a natureza morrendo. E não é Deus quem está matando, somos nós. Então a destruição do mundo que Deus fez com tanto amor está sendo feita por nós. Aqui no sul do estado, depois do Morro dos Cavalos até a divisa com o Rio Grande do Sul, de cada 3 rios, 2 estão completamente mortos. Não é Deus que está destruindo o mundo. No evangelho que apenas ouvimos, Jesus fala de morte, de destruição, de pavor, de desmaios, de medos, luto profundo. É a confirmação disso que eu acabei de citar. E na ladainha dessas coisas ruins, poderíamos citar outras coisas. Então é preciso sentir e ver com o coração de Deus. Entender, por exemplo, que Deus não quer em absoluto a destruição de sua obra que Ele fez com tanto amor. E no tocante às violências, precisamos também fixos, porque nós podemos ficar anestesiados diante de tanta violência e de tanta maldade. O apelo de Jesus é bem direto, quando no Evangelho ele diz: não fiquem insensíveis. A verdade é que muita gente se acostumou com a banalização da violência contra a natureza e contra os irmãos. A violência virou espetáculo para ser assistida
em confortáveis poltronas, muitas vezes ao vivo, com trilha sonora e imagens coloridas em alta definição. E nós, insensíveis e sentados no sofá, comendo e bebendo. Não fiquem insensíveis. Não fiquem insensíveis por causa da gula, também diz Jesus, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós. São Paulo aos Colossenses incentiva a comunidade para crescer no amor fraterno. Diz ele, e aquilo que São Paulo diz aos Colossenses também diz para nós, para a nossa comunidade. Aprendestes como deveis viver para agradar a Deus. E é verdade, nós aprendemos. Aprendestes como deveis viver para agradar a Deus. E já estáis vivendo. E já estáis vivendo assim. E São Paulo arremata: fazei progressos ainda maiores. Que a Eucaristia, portanto, nos fortaleça para acorrermos ao encontro do Cristo que vem com as nossas boas obras. E como rezamos na oração coleta, no juízo final, sejamos chamados à sua direita. Amém.